Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos de volta para a segunda parte da nossa conversa sobre transmissão das obrigações. No vídeo anterior, a gente falou da cessão de crédito, agora a gente vai falar da transmissão do débito, mais conhecido como assunção de dívida, está trabalhada no Código Civil nos artigos 299 a 303. Assunção de dívida é algo rotineiro no dia a dia, não é algo que não se via no direito brasileiro, mas que não tinha previsão no Código Civil anterior. Regras no Código Civil sobre esse assunto a gente começa a ver no Código de 2002, que vai nos pontuar, né, sobre esse negócio jurídico por meio do qual o devedor, com consentimento do credor, e essa é uma condição muito importante de ser destacada, transmite um terceiro a sua obrigação. Então, você está me ouvindo e pensa, uai, mas, poxa, quer dizer que então eu tenho uma obrigação para cumprir, pecuniária, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Eu tenho uma obrigação, então. Eu posso passar essa obrigação para uma outra pessoa e ficar livre dela? Pode. Só que o credor tem que concordar com isso. Claro, né, gente? Você não vai poder transmitir uma dívida que você tem sem que o credor fique sabendo, sem que o credor saiba. Afinal de contas, essa dívida ela foi constituída muito com base, né, na confiança que o credor tinha em você. Claro, a gente sabe que há obrigações que são criadas por lei, mas nesse caso também, né, a lei pensa na relação que existe entre aquelas pessoas, uma relação potencial entre aquelas pessoas que para o legislador eram pessoas hipotéticas, mas o legislador pensava naquela circunstância. E as obrigações criadas contratualmente, isso é muito mais importante. O credor ele tem o foco na situação daquele devedor e por isso concede aquele crédito. Vamos pensar numa obrigação pecuniária como exemplo, né? Se João empresta dinheiro para Maria, empresta levando em conta quem é Maria, as condições de pagamento de Maria. Não fossem essas circunstâncias, talvez João não quisesse emprestar dinheiro. E aí, de repente, ele empresta para Maria pensando em quem ela é, na situação de vida dela, e de repente Maria transfere essa dívida para uma outra pessoa que João nem sabe quem é. Se isso fosse permitido de ser feito sem que o credor consentisse, muito provavelmente ninguém mais iria conceder crédito a ninguém. A gente teria as obrigações sendo criadas por lei e praticamente só isso, né? Então, claro, não é isso que o legislador quer, bastante óbvio, então, que o legislador estabeleça até a possibilidade, então, de alguém transmitir o seu débito a uma outra pessoa, mas isso se o credor concordar. Então, voltando ao exemplo aqui, Maria procura o João e fala assim, olha, João, eu vou passar essa minha dívida para uma outra pessoa. Tudo bem? Né? O João vai dizer, olha, me diga quem é essa outra pessoa. De repente, ela tem uma situação muito parecida com a sua, eu vou confiar nessa outra pessoa como eu confio em você. Aí Maria diz: não, eu vou transmitir a dívida para o Pedro, que é uma pessoa com tal patrimônio, confiável, etc. Pode ser que o João, credor original, até pense: poxa, que bom, o Pedro eu confio ainda mais do que eu confio em você, Maria. Ok, pode transmitir a dívida. Então, o Código Civil ele se preocupa com o credor, mas ele coloca essa possibilidade da transmissão da dívida no interesse do próprio credor como algo que pode acontecer. Então, concordância do credor é indispensável. E digo mais, ela tem que ser expressa. Você não pode presumir a concordância do credor aqui. Por exemplo, devedor notifica o credor dizendo: quero transmitir o meu crédito. Por favor, me diga em 5 dias se você concorda ou não. O credor não fala nada nos 5 dias. Resultado, autorização não dada. O silêncio do credor implica em conclusão de recusa de autorização. Não é possível aqui, neste caso, a gente entender que o silêncio do credor é uma admissão implícita, né? Ok? Em outros casos, em outras situações,
a legislação vai permitir entender que o silêncio de alguém possa ser considerado uma concordância implícita. Não é esse o caso aqui. O Código Civil é muito claro que a concordância tem que ser expressa. Se não houver uma concordância expressa, é porque concordância não houve. Outra questão, há um impedimento, existe um tipo de débito que não pode ser cedido, ou melhor dizendo, existe uma situação em que não pode ocorrer a cessão, a transmissão da dívida. Essa circunstância é aquela em que o terceiro a quem se pretende transmitir a dívida era insolvente e o credor que concordou com essa transmissão não sabia disso. Insolvente, pessoal, para quem não está lembrando dessa expressão, é um termo que identifica alguém que tem mais dívidas do que patrimônio e mais, que não vem pagando as dívidas em dia. Porque existem pessoas que têm mais dívida do que patrimônio, mas que está pagando as dívidas em dia. Está tudo parcelado e a pessoa está pagando tudo regularmente. Beleza. A insolvência, ela se caracteriza pela junção dos dois fatores. Alguém tem mais dívida do que patrimônio e não está com essas dívidas em dia, já atrasou o cumprimento dessas obrigações. Pois bem, se o credor é consultado sobre a possibilidade da transmissão de uma dívida e ele recusa, ele não autoriza essa transmissão, o que é direito do credor, ótimo, beleza, sem problema. A transmissão não vai acontecer. O que o código está pontuando aqui é o credor que, consultado, autorizou a transmissão de débito, só que ele não sabia que esse novo devedor, aquele que estava recebendo o débito, era insolvente já. Quer dizer, já tinha um patrimônio menor do que as dívidas e não vinha pagando essas dívidas. Se o credor provar que essa circunstância aconteceu, quer dizer, que ele autorizou uma transmissão, mas ele não sabia que o novo credor era insolvente, ele pode invalidar essa transmissão, fazer com que o débito volte para o devedor original e poder cobrar do devedor original. Perfeito? Uma outra questão. Agora a gente está falando de uma hipótese em que a cessão de débito, a transmissão ou assunção de dívida, são diferentes formas de se chamar o mesmo negócio jurídico, se operou com algum vício de consentimento. Então, por exemplo, quem recebe o crédito foi enganado, o credor recebeu informações incompletas ou falsas e por isso ele autorizou o crédito. Enfim, se houver algum vício de consentimento, vamos lembrar aqui que o Código Civil, os vícios de consentimento que o Código Civil aponta, até a título de exemplo: erro, dolo, lesão, estado de perigo, coação, simulação. Percebendo-se vício de consentimento, provando-se vício de consentimento, seja por parte de quem transmite a dívida, de quem recebe a dívida, ou por parte do credor ao autorizar essa transferência, a cessão de débito ou assunção de dívida se tornará inválida e o débito volta para o devedor original com todas as garantias, exceto as garantias que foram prestadas por um terceiro, fiança, por exemplo. A não ser que esse terceiro, claro, sabia de tudo e deixou que esses vícios todos ocorressem. É sempre bom lembrar aquilo que o interesse de terceiro que o Código Civil privilegia e pretende defender em vários pontos é apenas o terceiro de boa-fé, quer dizer, aquele terceiro que não sabia que os problemas em questão estavam acontecendo. O terceiro que sabia que havia algum problema naquela relação jurídica e que deixou esse problema se desenvolver para que ele, terceiro, tivesse alguma vantagem, por exemplo, se exonerar de uma garantia que ele deu, esse terceiro de má-fé sempre vai continuar obrigado. Isso é uma regra que perpassa o Código Civil em todos os momentos que ele trata desse assunto.
Então, cessão de dívida, assunção de dívida com algum vício, se invalida, a dívida volta para o devedor original, as garantias também são restauradas, exceto a garantia prestada por um terceiro, por uma outra pessoa, por exemplo, um fiador. Né? De novo, nova ressalva feita, a menos que a gente esteja falando de um fiador de má fé, que sabia tudo que estava acontecendo e, mesmo assim, deixou o vício se perpetuar. Ok, colocadas então essas questões, a gente pode resumir que a assunção de dívida tem 3 requisitos. É preciso que haja uma relação jurídico-obrigacional válida, né? Que a dívida, a relação anterior entre credor e devedor originais seja uma relação jurídica sem nenhum vício. É preciso que haja um devedor novo, alguém querendo ser, aceitando ser esse novo devedor, mesmo sabendo que a relação jurídica obrigacional vai se manter com as condições anteriores, com as circunstâncias anteriores, e é importante que o credor concorde com essa troca de devedor. Beleza. Requisitos presentes, a dívida é assumida por esse novo devedor, que não poderá alegar perante o credor as defesas que o devedor original tinha, as defesas pessoais que o devedor original tinha contra o credor. Como assim? O que é uma defesa pessoal? O que é uma defesa não pessoal? Defesa aqui são alegações de defesa, né? Então, por exemplo, prescrição, dívida já está paga, dívida é inválida, são todas alegações de defesa possíveis. Algumas delas têm natureza pessoal, outras não. Uma defesa pessoal é aquela que está focada em alguma peculiaridade específica da relação entre credor e devedor. Por exemplo, que eu falei, que eu usei como exemplo na primeira parte desse vídeo, obrigações recíprocas. João deve para Maria, Maria deve para João. Então Maria vira e fala: olha, eu quero compensar essas dívidas. A possibilidade de compensação, autorizada pelo Código Civil, pode ser alegada, inclusive, pelo devedor, quando ele está sendo cobrado da dívida por aquele credor. Ele diz: olha, em vez de eu cumprir a dívida, eu quero que as nossas obrigações recíprocas sejam compensadas. Essa é uma defesa pessoal que o devedor tem apenas contra aquele credor. Fosse um outro credor, ele não poderia alegar perante Joaquim a compensação de uma obrigação que ele tem com João. Você só pode invocar a compensação perante um credor em que você tenha com ele obrigações recíprocas. Agora, defesas que estão ligadas, centradas no débito propriamente dito, aí são defesas não pessoais. A prescrição é um exemplo. Olha, a pretensão de cobrança dessa dívida já prescreveu. Isso independe de quem seja o credor. Então, vamos lá. Defesas não pessoais, como a dívida já foi paga, que é uma questão que está centrada na dívida, então. Prescrição, que é a extinção da pretensão de cobrança daquela dívida. Isso, claro, o novo devedor vai poder continuar alegando. Agora, aquilo que o devedor original tinha como defesa pessoal contra aquele credor, quando a dívida é transferida a outro devedor, claro que as defesas pessoais do devedor original não poderão ser invocadas pelo novo devedor. Agora, é claro, e se esse novo devedor tiver defesas pessoais contra o credor? Claro, aí o que o novo devedor tiver com relação a ele para alegar perante o credor, sem problema. O ponto aqui é que o novo devedor não pode alegar as defesas pessoais restritas ao devedor antigo. O próprio nome diz, se é uma defesa pessoal, só aquela pessoa pode alegar aquilo. Perfeito? E a questão de garantia, a gente até já havia pincelado ali quando a gente falou na questão do vício, acho que já deu para vocês deduzirem o que será dito aqui, mas de toda maneira, quem não captou a mensagem lá atrás, a gente deixa ela clara agora.
A transmissão da dívida para um novo devedor implica na transferência das garantias. João deve a Maria. Essa obrigação, ela tem algumas garantias, fiador, uma hipoteca, né? Mas João transmite, com a concordância de Maria, o débito para Pedro. As garantias seguem juntas? Segundo o artigo 300 do Código Civil, com a assunção da dívida, as garantias prestadas pelo devedor original são extintas. Extintas. A não ser que o devedor original concorde com essa transferência, né? Ou melhor, que não só que o devedor original, no que trata de garantias patrimoniais, né? Um bem do devedor foi dado em hipoteca, por exemplo, mas se a gente estiver falando de garantias pessoais, né? Que o garantidor, o fiador, também concorde com isso. Então é nesse sentido que foi dito lá anteriormente, né? Aquela informação que está no topo do slide aí. É feita a transferência da dívida, a gente está vendo as obrigações, as garantias, melhor dizendo, as garantias, a princípio, são extintas. Agora, se a cessão de dívida é invalidada, se a dívida volta para o devedor original, as garantias são restabelecidas, exceto as garantias pessoais. Então, dizendo de outro modo, as garantias patrimoniais são restabelecidas. A fiança que havia sido extinta com a transferência da dívida não é restaurada se a dívida voltar para o devedor original, a não ser, como vimos, se esse fiador estava agindo de má fé. Quer dizer, se o fiador sabia do que estava acontecendo, do vício na cessão de débito e deixou aquilo correr solto, pensando em se beneficiar com a extinção da fiança. Neste caso, a fiança continua mantida. Agora, se o fiador, se o garantidor não sabia de nada, ele estava também de boa fé nessa história, a transferência da dívida extingue a garantia, extingue a fiança. Se a dívida volta para o devedor original, o fiador continua exonerado, continua liberado. Combinado? É isso então, pessoal. Sobre a transmissão das obrigações, o que eu tinha para apontar são essas informações. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado vocês a entender esse assunto que é dos mais importantes dentro do direito obrigacional. E agradeço a atenção de todo mundo. Fico por aqui. Até os próximos vídeos com novos tópicos. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.